Em primeiro lugar, gostava de dar as boas-vindas aos meninos do 11º ano que estão aqui por iniciativa do Dr. Rui de Geografia, nesta iniciativa que pretende comemorar o Ano Internacional da Floresta e que foi pensada inicialmente para os 9º anos. Durante a semana anterior, tal como esta, que termina hoje com esta iniciativa, temos tido a colaboração preciosa da Associação Florestal Val de Sousa, aqui representada na pessoa da engenheira Amália, que é a sua diretora, e na engenheira Catarina, que fizeram um trabalho excelente com os meninos, quer com as atividades lúdicas do 7º e 8º ano de todas as turmas na semana passada, ali no Jardim do Sameiro, quer hoje. Esta atividade, como os meninos sabem, todos os meninos do 9º ano conhecem as duas engenheiras que representam a Associação Florestal Val de Sousa, porque durante estas 3 semanas tiveram a oportunidade de as conhecer pessoalmente em cada uma das suas turmas. Se bem que quem está aqui a representar cada uma das turmas do 9º ano, temos ali o Paulo do 9º B, a Filipe do 9º A, do 9º C temos a Yolanda e temos a Solange. Estes meninos privaram mais com as engenheiras para, de certo modo, fazer uma preparação mais próxima daquilo que se pretendia. De qualquer forma, também gostávamos de agradecer aos diretores de turma que colaboraram connosco nesta iniciativa, muitas vezes dedicando algum tempo de formação cívica para também preparar os temas de cada uma das turmas. Assim sendo, eu dava a palavra à engenheira Amália para começar o prós e contras. Bom dia e sejam bem-vindos ao primeiro Prós e Contras com os alunos do 9º ano da Escola Secundária de Penafiel. O tema de hoje é a floresta da região de Val de Sousa e vamos ter em discussão as vantagens e os inconvenientes das plantações com eucalipto. Para discutirem este tema connosco, temos a presença do Sr. Ministro da Agricultura, o Dr. João Menezes. Em representação da Associação Florestal de Val de Sousa, o Engenheiro Florestal Paulo Gonçalves. Em representação da empresa Penacel, a senhora administradora, doutora Filipa Couto. A Presidente da Associação para a Defesa da Floresta Autóctone de Val de Sousa, a doutora Solange Silva. Em representação dos proprietários florestais, a doutora Yolanda Pinheiro. Temos depois outros convidados connosco na plateia. Em conjunto com outras associações vegetais, a floresta encerra uma grande biodiversidade e garante o necessário equilíbrio ecológico. Por isso, ela é cada vez mais reconhecida como um espaço de importância fundamental para a manutenção dos valores naturais e para a melhoria da qualidade de vida das populações. As florestas cobrem cerca de 30% da superfície terrestre e é nas florestas e noutros cobertos vegetais que se realiza a fotossíntese, da qual depende a vida. Produção de oxigênio a partir do dióxido de carbono. Elas são depositárias de 2/5 de todo o carbono armazenado nos ecossistemas terrestres, sendo consideradas como pulmões do mundo ou sumidouros de carbono. Além da indispensável função fotossintética, as florestas desempenham papéis extremamente relevantes, quer a nível ecológico, quer económico e mesmo social. Entre inúmeras funções, elas são fonte de bens como madeiras, combustíveis, alimentos e matérias-primas. Têm funções de proteção do solo contra a erosão, de controlo do ciclo e da qualidade da água. Concentram a maior parte da biodiversidade terrestre, nomeadamente de espécies vegetais e animais, e têm um elevado valor paisagístico e recreativo. Em Portugal, cerca de 36% do nosso território é ocupado por floresta, com características muito específicas. A floresta autóctone era constituída em larga escala
por espécies como o carvalho alvarinho, o castanheiro, a azinheira, o sobreiro, o medronheiro e a oliveira. Em todo o país, ao longo dos tempos, a floresta foi degenerando em matagal ou então sendo substituída pelo pinheiro bravo ou pelo eucalipto. O regime da propriedade em Portugal, cerca de 85% da floresta é privada e apenas 3% pertence ao Estado português. Os restantes 12% são baldios e pertencem das comunidades locais. Na região de Val de Sousa, onde nos encontramos, a floresta é 100% privada. A violência e a extensão dos incêndios florestais nestes últimos anos têm destruído centenas de hectares de floresta. A ausência de uma política de ordenamento e gestão florestal, o desconhecimento real das áreas florestais, a ineficácia das medidas de prevenção e combate dos fogos florestais, o abandono de extensas áreas florestais associadas a certas situações atmosféricas ou a ações negligentes e criminosas são causas deste elevado número de incêndios. O tema de hoje, florestação de áreas com eucalipto, é relativamente recente em Portugal e coincide com a instalação e crescimento da indústria papeleira. Aqui encontrou um bom clima com condições propícias para crescer, viver e criar raízes. Hoje conhecem-se mais de 700 espécies de eucaliptos, que na sua maioria são originárias da Austrália e da Tasmânia. Em Portugal, a espécie dominante é o eucalipto globulus, também chamado eucalipto branco. A quase totalidade da área do eucalipto encontra-se nos terrenos privados, geridos pelas próprias empresas ou por proprietários particulares, e encontram-se principalmente nas regiões do Baixo Voga, Beira Interior Sul, Sousa, Tâmega, Médio Tejo, Oeste e Alentejo. Na região de Val de Sousa, o eucalipto ocupa já cerca de 80% dos espaços de floresta, sendo que mais de metade encontra-se sem gestão ativa e resultou essencialmente dos incêndios sucessivos que ocorreram na região nas últimas décadas. O debate em torno do eucalipto tornou-o uma árvore polémica que, por um lado, é muito conotada com a retenção de água nos solos por parte dos grupos ambientalistas, por outro lado, é vista como a única espécie economicamente viável neste momento em Portugal. É para nos ajudar a perceber um pouco mais destas questões que temos connosco um conjunto de ilustres convidados que vivem diariamente no centro desta polémica. Senhor Ministro, bom dia. Vamos começar por si. Bom dia. Qual é o verdadeiro estado do eucalipto em Portugal? Antes de mais, eu vou aproveitar o seu texto para informar às pessoas que estão aqui presentes que antigamente não existia eucalipto em Portugal. Mas há cerca de 20 anos atrás tem começado a haver uma grande ocupação de eucaliptos em Portugal. A taxa, mais ou menos, é cerca de 20% existente em Portugal inteiro. No entanto, aqui na região de Val de Sousa, a ocupação de eucaliptos é cerca de 80%. Sim, e perante essa fotocópia, perante esses dados que nos apresentou, o que é que o seu Ministério tem feito para minimizar estes efeitos e para ultrapassar esta grande taxa de ocupação de eucalipto em Portugal? Nós temos criado várias leis. No entanto, não só os trabalhadores como os habitantes não as têm cumprido. Não sabemos porquê e estamos a tentar que isso não aconteça. No entanto, é como eu já lhe disse, os trabalhadores e os habitantes não as cumprem. Engenheiro Paulo Gonçalves, o senhor, que é técnico de uma associação que presta serviços aos proprietários de Val de Sousa, acha suficiente aquilo que o Ministério tem feito para controlar o aumento exagerado da área de eucalipto? Bom dia. Desde já deixe-me recordar uma coisa, que 100% da área florestal de Val de Sousa pertence a proprietários privados ou empresas. E isso torna-nos difícil a nós engenheiros
fazer com que eles colaborem connosco. E devido à falta de fiscalização, daí é que não se cumprem as leis. Porque nós temos que os fazer cumprir as leis e os fiscais estamos a ser nós e não os GNRs que deveriam ser pagos pelo governo e não são. Então diga-me, é assim, quando é chamado por um proprietário florestal, a quem tem que dar os seus conselhos e as suas recomendações, qual é a sua principal dificuldade? Primeiro, tento fazê-los, impulsioná-los a plantar eucaliptos, porque é uma espécie muito rentável. Mas tenho que o fazer cumprir as leis, não plantar em linhas de água, perto de habitações, e às vezes, por leis tão rigorosas, eles deixam de plantar, ou como não há fiscalização, não cumprem as leis. Doutora Filipa Couto, a senhora representa aqui uma empresa que é responsável pela gestão de 120 mil hectares de floresta em Portugal e que nesses 120 mil hectares 73% correspondem a eucalipto. A sua empresa investiu recentemente 490 milhões de euros em Portugal na instalação de uma nova fábrica de papel no complexo industrial de Setúbal, no âmbito de um plano em curso de desenvolvimento e modernização tecnológica, cujos investimentos totais ascendem a cerca de 900 milhões de euros. Tiveram, na altura, a promessa do seu Ministro da Agricultura em que poderiam fazer o aumento da área de eucaliptal. Dado o investimento que fizeram, estão a garantir a entrada contínua de madeira-prima na vossa unidade? Muito bom dia. Antes de responder à sua questão, deixe-me apenas referir que a nossa empresa é responsável por 15% das exportações nacionais, sendo neste momento a maior produtora mundial de pasta de papel. É de referir também que as florestas são um potencial onde o país deve apostar para a exportação. Agora, respondendo à sua questão, com a falta de matéria-prima em Portugal, temos de importar matéria-prima, o que faz com que o custo aumente. Caso a legislação comece a ser aplicada de uma forma cega, vai continuar a haver falta de matéria-prima, o que vai envolver, como já referi, elevados custos na importação. Outro aspecto importante a referir é que o eucalipto português tem certas características que o eucalipto estrangeiro não tem. Ou seja, a produção com matéria-prima estrangeira não tem tão boa qualidade, fazendo com que as folhas de papel não fiquem tão brancas, nem com a qualidade que o cliente deseja. Ou seja, se bem percebi, mesmo a empresa podendo recorrer à importação de madeira, isso traduz-se num grande problema para vocês, que tem a ver com a qualidade do papel. Ou seja, a vossa empresa que produz papel de primeira qualidade e que é líder no mundo, pode ter necessidade de perder essa característica, é assim? Sim, é verdade. Mas repare, nós percebemos que é muito importante e percebemos que as questões económicas também são muito importantes e é um orgulho para Portugal termos uma empresa com essas características. Mas acha que é possível continuarmos a plantar eucalipto indiscriminadamente, sem olharmos às leis, sem olharmos às regras? Qual é a sua opinião? A nossa empresa não pretende florestar sem qualquer tipo de controlo. Nós queremos florestar as áreas de floresta que se encontram sem qualquer tipo de gestão. E deixe-me referir que não são poucas. Portugal tem cerca de 2 milhões de hectares de terra cultivável abandonados. E esses territórios, sem qualquer tipo de gestão, podiam ser convertidos em eucaliptal ordenado. Tenho de referir que cerca de 85% da floresta é privada, como já mencionou, detida por cerca de 400 mil proprietários, e se precisarmos de arrendar área florestal para a produção de eucalipto, envolverá um elevado custo. Nós queremos também converter áreas de eucaliptal selvagem que em nada contribuem para a produção de pasta de papel e transformá-los em eucaliptal ordenado. Sim, senhor. Não deve ter a mesma opinião a doutora Solange Silva. Ela é bióloga e é presidente da Associação para a Defesa da Floresta Autóctone de Vale de Sousa. Senhora doutora,
Do seu ponto de vista, acha que é possível haver um equilíbrio entre a produção de eucalipto e a recuperação de áreas para floresta autóctone? Claro que não. A introdução de uma espécie monótona é sempre prejudicial para o ambiente e, como é óbvio, tem de ser combatida. Primeiro, as áreas podem ser privadas, mas não podem ser cultivadas, porque são à beira de casas, de habitações e que, como são muito grandes a abundância de água, sugam muita água, vão esgotar as reservas de água nas casas. Primeiro, degrada os recursos hídricos subterrâneos, ou seja, reduz a quantidade de água. As minas e os poços ficam sem água, ou seja, é mau para a população. A redução acentuada dos recursos do solo. O solo fica sem minerais para as plantas autóctones viverem. Leva à extinção de muitas espécies autóctones. Porque como é sem o controlo, elas crescem e vão tirando a vida aos outros. E acho que é os principais Aspectos. Sim. Em representação dos proprietários florestais da região, temos connosco a doutora Yolanda Pinheiro. Ela é a proprietária da floresta em Penafiel e neste momento também ela se encontra a produzir eucalipto. Doutora Yolanda, a senhora acha possível que Portugal volte a reverter ao ponto de termos o nosso território todo ocupado por quercíneas e freixiais, que seriam aquelas espécies autóctones que a doutora Solange se referia? Antes de mais, bom dia. Sim, é possível, mas economicamente não é viável, pois com a plantação de eucaliptos eu consigo catalisar o investimento em menor tempo ou retorno de capital investido mais rapidamente, pois porque o eucalipto corta mais cedo, não é? Os eucaliptos demoram 12 anos a crescer, enquanto castanheiros, outra árvore qualquer, demora mais tempo. E enquanto eu vendo a tonelada a 45 euros do eucalipto, já o castanheiro ou outra árvore eu vendo a 42 ou menos. Por isso, como o valor é maior, mais elevado, e como compensa-lhe mais, não é? Exato. E como o eucalipto é a fonte de matéria-prima para a produção de papel, como já foi referida, e a qualidade do eucalipto em Portugal é melhor do que no estrangeiro, eu acho que, no meu ponto de vista, para mim é economicamente mais viável a plantação de eucaliptos. Enquanto proprietária, porque é uma proprietária jovem, já teve espécies no seu terreno? Já, mas há 5 anos veio-me o fogo de um vizinho. Não sei bem, foi fogo posto, não tenho a certeza. A GNR investigou, mas não chegou a conclusões. E como é a limpeza da mata e o investimento feito foi alto, eu pensei e tive todos os pontos em vista e plantei eucaliptos por causa de ser mais rentável. Temos connosco na plateia o engenheiro Eugênio. Ele é o gestor de uma zona de intervenção florestal aqui de Milhundos. É uma área com 1000 hectares que envolve 150 e um grande número de proprietários para constituir a chamada zona de intervenção florestal. E agora, em que é que estão a trabalhar? Reuniram as pessoas, qual é o passo seguinte? Bem, a nossa associação já elaborou os planos de gestão dessa área. Agora, falta mesmo é pô-los em prática. Por exemplo, nós temos que criar pontos de vigilância para ver se há fogos ou assim, mas nós temos que também plantar os eucaliptos fora daquelas fontes de água e não se pode plantar eucaliptos a torto e a direito, senão também pode, como é que eu ia dizer? Sim, não podem plantar em todo lado, porque senão também não cumprem a lei. Não cumpre a lei e nós queremos é que os estão a gerir aquele proprietários espaço, vocês não podem não cumprir a lei. Não, temos que convencer também os proprietários a cumprir a lei. Mas porquê que acha que não estão a conseguir fazer com que os
proprietários cumpram essa lei? Uma causa é haver pouca fiscalização. E com a pouca fiscalização, nós não temos cargos suficientes para fiscalizar. Mas, por exemplo, se a Ministra da Cultura podia explicar porque é que há falta de fiscalização. Olha, mas temos aí mesmo ao seu lado, temos o engenheiro Rubem Teixeira. Ele é o diretor regional das florestas aqui de Val de Sousa. Eu pergunto-lhe, Sr. Engenheiro, porquê é que não conseguem fiscalizar a ação da Associação do Terreno? Uma vez que a Associação já trabalha com os proprietários, a Associação quer cumprir a lei, mas a Associação não tem poder para o fazer. Só vocês, só a vossa direção regional é que o pode fazer. Porquê é que não conseguem? Antes de mais, bom dia. Devido à crise que o país está a passar, não temos meios nem humanos nem tecnológicos para se suportar essa fiscalização tão pormenorizada. Por isso, não sei o que fazer assim tão... Talvez mais no final do debate, Sr. Ministro, nos possa garantir aqui um apoio extra para as florestas aqui desta região. Pode ser, Sr. Ministro? Engenheira Andreia, a senhora é uma das gestoras da empresa Tenacel aqui no Val de Sousa. Estes problemas que os proprietários privados e as associações que lhe dão apoio têm, a vossa empresa também sente esses problemas no terreno? Ou vocês, uma vez que gerem as vossas propriedades, conseguem fazer cumprir a lei? Penso que sim. Nossas áreas são certificadas e são geridas de acordo com as normas internacionais. São auditadas e nós fazemos questão de cumprir com esses planos. No Val de Sousa temos cerca de 1000 hectares de floresta de eucalipto e 20 hectares que são nas margens, ou seja, nas linhas de água. Ou seja, como a doutora Solange tinha dito, não interfere com as casas, nem com os poços, nem nada, porque vão buscar as linhas de água. Ou seja, aquelas recomendações que a doutora Solange fazia, a vossa empresa cumpre. Nós fazemos questão. E são auditados por isso e fazem questão de cumprir a lei. Sim. Doutora Mariana Carvalho, sendo a senhora uma defensora destas causas na região e é uma ativista da associação que a doutora Solange Silva aqui representa, qual é a sua opinião? Julgo necessário o seu abate ou a sua não plantação, porque essas árvores têm um crescimento muito rápido e não deixam as outras árvores e plantas crescerem. Para além disso, têm raízes muito profundas, o que nos vai roubar é água dos poços. Veja ainda, existe eucaliptos perto da minha casa e os cilindrados passarinhos logo pela manhã já não existe. Os pássaros não gostam de eucaliptos para fazer o ninho e viver, e os incêndios cá por aí. Os eucaliptos ardem muito depressa e o que vai dificultar o trabalho dos bombeiros e podem pôr as nossas casas em perigo, se estiverem plantadas próximo delas. Suponho que não preciso dizer mais nada para lhe provar que não devemos plantar. E que até, na sua opinião, devemos até cortar aqueles que já existem. Sim. Doutora Ana Inês, a senhora é também uma proprietária aqui da região. E tem a sua situação, o seu testemunho, quer partilhar connosco? Claro. Em primeiro, quero dizer que concordo plenamente com a minha colega Yolanda Pinheiro. Este ano, neste verão, acho que houve um caso de fogo posto. Não sabemos quem o fez e eu tinha uma plantação de carvalhos e castanheiros. Este ano estava tudo muito organizado, cumpri todas as normas que a doutora Solange referiu e vejo-me na situação de ter que começar tudo de novo. Claro que rentabiliza muito mais se eu fizer uma plantação de eucaliptos, porque em 12 anos estará no ponto certo para ser cortado e poderei vendê-lo a 15 euros a tonelada, como já antes foi referido, que 45 euros a tonelada, como já antes foi referido. A questão económica compensa-nos muito e porque a pasta de papel, como a minha colega Andreia já referiu, está cada vez com pior qualidade por não existirem campos suficientes para trabalharem nisso. Sr. Engenheiro, ali a senhora proprietária
secretária tocou num aspecto que eu acho que é muito importante. O aumento dos incêndios florestais, a existência dos eucaliptos. Por outro, há quem defenda que são os incêndios quem mais contribui para a sua proliferação. Então, em que é que ficamos, Sr. Engenheiro? O eucalipto é a causa do fogo ou o fogo é que é a causa do eucalipto? Sim, é verdade. O eucalipto, devido aos óleos que constituem as suas folhas, tem características que são mais facilmente inflamáveis, ou seja, propagam melhor os incêndios, infelizmente. Mas o não construir perto de casas ou habitações, para saber se cumprimos, se se cumpre ou se não se cumpre essa lei, é preciso fiscais. E mais uma vez peço ao Sr. Ministro que explique a falta de fiscais, porque é que há falta de fiscalização e depois acontecem incêndios e temos o caso da Sra. Yolanda Pinheiro que ficou sem plantação. Deixe-me só dar a oportunidade aqui ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu acho que não há dúvidas que um dos grandes problemas para a falta do ordenamento do eucaliptal em Portugal está diretamente relacionada com essa questão da fiscalização. É uma preocupação do seu Ministério ou não aumentar o número de fiscais ou entregar essa fiscalização a alguém? O que é que pode dizer a este grupo de trabalhadores aqui desta região? Não, de facto é um assunto muito interessante para debater. Isto tem de ser considerado uma grave preocupação para Portugal. No entanto, devido à crise que Portugal está a atravessar, o Dr. Pedro Passos Coelho não nos deixa intervir por causa da falta de dinheiro. No entanto, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguirmos satisfazer todos os cidadãos. Doutora Solange, acho que queria... Doutora Filipe, acho que queria fazer algum comentário. Sim, relativamente ao que a doutora Solange falou e a doutora Mariana. Primeiro, a doutora Solange referiu que o cultivo intensivo de eucaliptos é um verdadeiro ataque ao equilíbrio dos ecossistemas. Por parte da nossa empresa, isso é mentira, porque a nossa empresa toma atitudes para diminuir o impacto ambiental que a produção de eucalipto possa ter. Preocupamos-nos em plantar eucalipto em áreas afastadas de riachos, ribeiros ou cursos de água. Como já foi referido, as nossas áreas são certificadas e tudo é legal. Agora, relativamente ao que a doutora Mariana disse, e que é verdade, o eucalipto é uma árvore que arde muito, mas isso é verdade, mas para isso nós tomamos certas precauções. Temos vigilância 24 horas por dia nas áreas de eucalipto, o que integra imensos postos de trabalho. Aqui, no Val do Sousa, temos à nossa disposição 2 helicópteros que fazem patrulhas para verificar mais facilmente alguma ocorrência fora do comum. Como veem, estamos sempre preparados para algo de pior que possa acontecer. Mas acho que também é muito importante referir que as áreas florestais, sem qualquer tipo de gestão, são muito mais propícias a incêndios do que uma área com ordenamento do território, o que é o caso das áreas da nossa empresa. Doutora Solange, não sei se quer responder. Sim, quero. Pode ser, sim, vigilado, mas um fogo posto pode ser feito a qualquer hora. E como tem os óleos, que já o Dr. Paulo Gonçalves referiu, arde facilmente e alastra-se por toda a área, ou seja, arde muito facilmente e não é um posto ou 2 que vão conseguir apagar o fogo a altas horas para conseguir não alastrar-se para o resto da área dos hectares de eucalipto. Doutora Filipe. Mas como eu referi, nós temos uma vigilância 24 horas por dia, seja tanto em helicópteros como em pessoas no território. E como eu já tinha dito, nós tomamos certas precauções ambientais, como tentamos plantar afastado de riachos, de casas, nós tentamos cumprir sempre, e cumprimos até agora, para tentar diminuir os impactos ambientais. E diga-me uma coisa, o facto de fazerem
plantações em grande escala, tem-vos trazido problemas com ataques de pragas e doenças nos vossos eucaliptos? Quando a PenaCel faz um projeto de arborização, prevemos sempre a plantação localizada de espécies de crescimento lento que servirão de tampão tanto a pragas e doenças como a fogos florestais. Nós somos profissionais, as nossas florestas são geridas conscientemente, tendo em conta aspectos ambientais, sociais e, claro, económicos. Acho que já todos percebemos qual é a postura da empresa. Doutora Solange, dizia-me também, antes de iniciarmos o programa, que a vossa associação tem levado a cabo algumas campanhas de florestação com espécies autóctones. Que tipo de campanhas é que promovem e quantas árvores é que já plantaram? O projeto Criar Bosques é um projeto que visa criar e cuidar de bosques de espécies autóctones, árvores e arbustos originais da flora portuguesa. Através da colaboração com várias entidades e voluntários, colhem sementes para produzir plantam-se árvores, arbustos, cuida-se de bosques, recupera-se a floresta portuguesa. Aprenda mais nesta página sobre a floresta autóctone e sobre o projeto e ajuda a mudar a floresta portuguesa, inscrevendo-se também no Criar Bosques. Objetivos do projeto: reproduzir árvores e arbustos autóctones, nomeadamente algumas espécies raras ou ameaçadas de extinção, restabelecer o coberto arbóreo e arbustivo autóctone em áreas públicas e privadas, através da plantação de sementeira e do aproveitamento da regeneração natural. Disponibilizar plantas autóctones produzidas em viveiro para a utilização em projetos de caráter conservacionais. Desenvolver uma componente de educação ambiental, designadamente através da criação de parques botânicos e de espécies autóctones em espaços públicos e privados. Envolver entidades públicas e privadas no desenvolvimento do projeto através de ações que evidenciem a sua cultura e responsabilidade ambiental. Ou seja, qualquer proprietário, qualquer pessoa que queira participar no vosso projeto pode fazê-lo, vai ao site, inscreve-se, e aos proprietários que queiram plantar árvores, vocês colaboram fornecendo essas espécies. Sim, senhora. Doutora Yolanda, a senhora tinha conhecimento deste projeto da Associação para a Promoção das Espécies Autóctones no Val de Sousa? Antes de responder essa questão, vou responder-lhe acrescentar alguns pontos que me esqueci. Eu vou ficar nervosa, é só porque não temos experiência com o tempo que isto passa. Me esqueci na outra. O emprego do eucalipto é criticado porque a planta consome muita água, esgota os aquíferos e nas proximidades das áreas florestadas. Por outro lado, os técnicos dizem que o florestamento causa menor impacto que a agropecuária, para quem não sabe, a criação de animais. Ou seja, o eucaliptal em produção não é tão prejudicial como, por exemplo, um campo de milho ou uma produção agropecuária. Porque se parece mais com as florestas nativas. A água da chuva o solo consegue absorver mais facilmente a água da chuva em floresta. Na floresta com eucalipto, louvores ou pastagens. Exatamente. E a cultura de eucalipto representa uma fonte de energia 87% mais barata do que combustíveis fósseis. Por isso, é rentável. E vai continuar por um lado é prejudicial para o ambiente, por outro também
por outro não, pois é mais barata do que os combustíveis fósseis e os combustíveis fósseis são ficam mais caros em termos ambientais. E a fonte alternativa. Senhora Engenheira, doutora, vou ter que interromper porque o programa está quase a chegar ao fim. Agora, respondendo-lhe à sua pergunta, não conhecia, agora fiquei a conhecer, mas já tinha a ajuda do engenheiro Paulo Gonçalves que sempre precisava de alguma coisa e até com exato. Senhor Engenheiro, na vossa associação também tem alguns projetos que envolvam a florestação de alguns espaços com florestas autóctones. De que forma é que vocês promovem a floresta da vossa região? Sim, temos. Já fizemos 4 caminhadas ecológicas em diversos sítios da área florestal do Vale de Sousa, em que consistem em levar os caminhantes, as pessoas que participam, às áreas mais afetadas da nossa região e tentar promover a que eles cuidem cada vez mais das nossas florestas e que nos ajudem de alguma forma, da forma que puderem, a precaver incêndios e outro tipo de incidentes. E esse tipo de atividades tem tido muita adesão ou tem muita dificuldade em cativar as pessoas para as vossas caminhadas? Sim, tem tido e cada vez mais, à medida que o número de caminhadas aumenta, cada vez o número de participantes é maior. Sim, senhor. Senhor Ministro, ouvimos aqui com frequência os vários intervenientes, estando eles ocupando eles o lugar que ocupam, todos eles referem a questão da existência de eucaliptos até à proximidade das habitações. Como sabe, nesta região nós temos uma floresta muito inserida no espaço urbano e isso leva a que haja um número muito elevado de ocorrências e traduz-se também num problema, o combate, porque o combate, quando a floresta está misturada com casas, também é muito difícil. O que é que acha, que mudanças é que pretende introduzir no seu Ministério para resolvermos e ultrapassarmos este problema? Bom, como deve saber, mais uma vez, nós temos criado todas e mais algumas leis para que as pessoas façam a limpeza dos terrenos junto às casas e junto às habitações, como às escolas, etc, etc. Eu concordo com o que o Sr. Engenheiro Paulo Gonçalves tem feito, porque acho que é uma coisa muito produtiva para a sociedade. Da mesma forma, existem leis que proíbem a construção de habitações dentro das áreas florestais, exatamente para prevenir incêndios que cheguem às casas. Ou seja, em termos... Posso interromper? Mas existem leis, só que como é que nós verificamos se estão ou não estão a cumprir? Não vamos ser nós, os engenheiros, que vamos servir fiscais. Tem que ser agentes de autoridade, a mando do governo, que têm que fiscalizar as áreas florestais. De facto é verdade, e como eu já expliquei há pouco, devido à crise económica não temos grandes possibilidades para contratarmos fiscais e etc. Ou seja, também na floresta, também nesta questão do sim ou não à florestação do eucalipto, também aqui a crise é que nos está a comandar. Doutor Vítor.